Em Hunter x Hunter, no arco das Formigas Quimera, somos apresentados a um personagem icônico. No coração do ninho, a rainha está prestes a dar à luz ao novo rei, mas ele não espera. Ele rasga a barriga da própria mãe, mata o médico antes que ele possa salvá-la e faz toda a guarda real se ajoelhar perante ele. Essa é sua primeira aparição, e só com ela já sabemos duas coisas: que ele é o personagem mais forte do anime até o momento, e sempre que ele aparecer, o clima vai mudar. Porque mais do que sua força, ele carrega algo que poucos personagens conseguem transmitir tão bem: tensão. Uma tensão construída antes mesmo da sua estreia oficial. Mas como o anime fez isso? Como ele construiu toda essa grandiosidade? E mais, como fez com que esse vilão fosse temido antes mesmo de dar suas caras? E quando digo temido, não necessariamente ele precisa dar medo, como em filmes de terror, mas sim aquele vilão que tanto para os personagens que estão em sua presença, quanto para quem assiste, basta que ele haja ou esteja presente na cena que a tensão é criada automaticamente, como se o simples fato de estar vendo ele significasse que algo ruim vai acontecer. Esse sentimento é característico, como um mau presságio. Fazer isso não é nada fácil, já que se for feito de maneira errada, você cria um vilão ruim e caricato. E tem muitos exemplos que eu posso dar. O Meruem de Hunter x Hunter é um que funcionou muito para mim, mas outro grande exemplo seria o Hans Landa de Bastardos Inglórios, em sua cena principal do início do filme. Existem diversos ótimos vídeos analisando a cena inicial do filme, onde Hans Landa, em apenas um diálogo, ele consegue nos deixar aflito e com medo. Medo do que ele pode fazer, nos deixa desconfortáveis em sua presença. Se você já assistiu Bastardos Inglórios, sabe do que eu estou falando. Mas como? Como essa tensão e medo é gerado? Muitas vezes sem qualquer ação ser tomada, como se o personagem tivesse uma aura de perigo em volta de si. Homelander é o antagonista principal da série The Boys. Um vilão que é tanto amado pela fanbase quanto temido por quem cruza o caminho dele. Ele é um ótimo exemplo de vilão que foi construído de maneira intimidadora, pois cada vez que vemos ele em cena sentimos medo, não dele, mas do que pode acontecer com os outros personagens e do que ele pode fazer. Irei destrinchar vários tipos diferentes de vilões durante esse vídeo. Passarei por diversas obras e como elas constroem seu vilão principal, ou o seu antagonista principal. Podem perceber na descrição acima, eu usei antagonista e vilões como coisas diferentes. Muito comumente se refere a todo tipo de personagem nesse arquétipo de vilão, mas na verdade existe outro termo que pode explicar melhor alguns casos, que é o antagonista. Antagonista é o termo dado ao personagem que na narrativa representa o oposto ao protagonista, seja ideias, pensamentos ou o que for. Não necessariamente o antagonista é um vilão, um antagonista pode ser um herói, que antagoniza o protagonista. É uma força oposta a ele, que por ideologia, opinião ou contexto está contra ele na narrativa. Em uma história de guerra, por exemplo, o exército ou soldado inimigo não necessariamente é o vilão, mas apenas está do lado oposto aos protagonistas. Ou poderia ser uma força da natureza, doença ou até o conflito interno, qualquer coisa que seja um obstáculo impeça o protagonista de avançar. Em Death Note, L seria o antagonista, mas está claro que ele não é o vilão da história. Apenas ocorre dele antagonizar o protagonista da série, o Kira. Kira na história é o protagonista e personagem principal, isso é fato, mas ele não é o herói, pode não ser o vilão da história, afinal esse termo é vago para descrever um personagem. E pelo fato de L ser seu rival, tanto narrativamente quanto ideologicamente, isso transforma em um antagonista na série. Mesmo que o antagonista e vilões sejam algo diferente, muitas vezes são o mesmo em uma trama, e os vilões que estamos tratando aqui, muitos deles acabam por ser as duas figuras. Eles são tanto a força oposta ao protagonista, ou personagem principal, quanto são um vilão clássico. Vilão não tem uma definição clara de narrativa para ele, mas pode ser entendido como um personagem que só possui atributos negativos, como o mal encarnado, desde personalidade, objetivos e mentalidade, e normalmente não são profundos e nem complexos, embora vilões com motivações para seus atos ou camadas de profundidade existam, mas não é algo que seja a definição propriamente dito. E como já mencionado, um vilão pode ser o antagonista da história, como o Eren na temporada final. Mas quando o vilão puramente mau, com capacidade de dar medo e ainda com uma complexa e profunda escrita por trás, temos um vilão capaz de aterrorizar tanto os personagens quanto quem está assistindo. Meruem em Hunter x Hunter foi apresentado oficialmente no EP 91, mas nós já sabíamos de sua existência antes disso. E mesmo sem aparecer, o anime conseguiu colocar ele em um patamar que o tornasse temido dentro da história, ao ponto de que ao mesmo tempo em que ficamos ansiosos para sua aparição, gera uma tensão sobre o que ele é e o que ele pode fazer. Isso se deve ao fato de que o Togashi sabe escrever o personagem e sua força sem precisar nos mostrar nada. Nós até então conhecíamos os poderes de Gon e Killua,
Sabíamos o quão forte eles eram, então somos apresentados ao Kaito, um Hunter profissional amigo de Ging. O anime deixa claro a diferença de poder que há entre ambos. Gon e Killua passam dificuldades para derrotar uma única formiga quimera, normal, enquanto Kaito acaba com várias delas como se não fossem nada, mostrando o abismo que anos de experiência e treinamento fazem. Mas surge a primeira guarda real. A aparição de Pitou nos deixa claro o quão ameaçador ela é, algo no nível que ainda não foi mostrado. Essa cena é assustadora, ameaçadora e tensa. Mas como se não bastasse, para mostrar a grande diferença de força entre eles, o anime põe ela matando Kaito facilmente. Quando o anime recém mostrou o quão poderoso Kaito era, ele perde, mostrando que entre eles e as formigas há um abismo de diferença. E esses seres tão poderosos a ponto de eliminarem um Hunter profissional, se ajoelham, tremem e admiram o rei. Isso é o bastante para internalizar o sentimento em quem assiste de que ali nasceu o ser mais poderoso do anime inteiro. Togashi usa o conceito mais básico de narrativa, mostrar ao invés de contar. Hunter x Hunter não simplesmente disse que Meruem era forte, ele mostrou com ações e comparações. Tá, eu sei que em diversos momentos os personagens verbalizam que ele era forte, e mais forte até que o Hunter mais poderoso vivo. Mas se a história dependesse apenas desses diálogos para construir a ameaça que Meruem é, então não funcionaria, pois dizer que ele é uma ameaça não é suficiente. As ações que um personagem toma, a forma como ele age e a forma como as pessoas em volta dele reagem diz muito mais sobre o personagem do que o que falam sobre ele. Então, se para criar tensão e medo em um vilão, não basta dizer o que de fato é necessário. Um vilão se torna verdadeiramente temido quando ele está em um estado de superioridade esmagadora. Homelander é uma prova viva disso. Ele é o personagem mais poderoso da série inteira. Quase não existe personagens que conseguem ser páreos para ele, o que significa que se ele quiser alguma coisa, ninguém poderá impedi-lo. Da mesma forma, Thanos em Vingadores Guerra Infinita representa uma ameaça superior. Ele era então o personagem mais poderoso apresentado até aquele momento no MCU. Um vilão não precisa ter necessariamente mais poder que seus heróis. Muitas histórias conseguem criar bons vilões e bons antagonistas com uma disparidade de poder menor, mas, para se criar tensão, é muito mais difícil quando o vilão tem a mesma força ou uma força menor do que os heróis. O poder por si só não gera tensão. Pensem na luta entre Superman e Zod em Homem de Aço. Ambos têm quase a mesma força. Mesmo com o Zod não contendo essa força e não se importando em usar civis, ainda assim a ameaça não parece ser tão grande, pois sabemos que Clark tem a mesma força. Já quando o vilão é ridiculamente mais poderoso que os heróis, ele representa uma ameaça verdadeira, onde não sabemos se há alguma chance dos heróis vencerem tamanha diferença de poder. Aí sim, temos um elemento para gerar medo. Agora que vimos como a diferença de poder pode tornar um vilão ameaçador, é preciso entender que existe outro elemento que, junto de sua força, é responsável por gerar tensão em um vilão: o que ele faz com ela. Vamos analisar a diferença crucial que torna Thanos e Homelander totalmente diferentes nesse aspecto. Ambos são os personagens mais poderosos até então mostrados, mas Thanos não gera o mesmo medo e pavor que Capitão Pátria gera. Qual o motivo disto? Apesar da sua força, Thanos não representa uma ameaça tão assustadora por alguns motivos. 1. Já vimos os heróis enfrentando ameaças tão formidáveis em poder antes, mesmo que até o momento nenhum deles estivesse no nível de Thanos. Mas o público sabe também sobre a força dos nossos heróis, e vendo todos eles lutando junto, esperamos mais por um grande conflito do que uma batalha perdida. Mesmo que gere uma tensão, não se compara ao que Homelander faz quando ele está em cena. O filme não constrói essa força para que ele parecesse tão assustador. Ele até tenta mostrar uma grande diferença de força, fazendo Thanos derrotar Hulk com enorme facilidade. Mas sua diferença de poder não é algo que o tornou ameaçador nesse caso. O que nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto que torna o vilão terrivelmente assustador é a sua falta completa de senso de moral e a sua ousadia. Homelander não apenas age sem empatia, mas faz tudo com um nível de frieza e cálculo que torna suas ações imprevisíveis. Um personagem insano por si só pode ser perigoso, mas um personagem insano com poder, isso sim é algo que tememos. Homelander combina sua insanidade com sua inteligência manipuladora e um narcisismo extremo, que torna ainda mais ameaçador. Ele não apenas age sem medo das consequências, mas as despreza completamente, porque para ele não há consequências. Homelander mostrou logo no início da série como ele não teme nada e nem tem remorso. Isso faz com que a cada cena que ele apareça seja carregada de tensão, pois sabemos que qualquer um ao seu redor está em risco, dependendo apenas do seu capricho momentâneo. Ele transita entre o carismático e o monstruoso em questão de segundos, usando seu charme e sua posição para manipular os outros. Como quando ele recebe um novo candidato aos Sevens e percebe que ele é cego. Nós sabemos naquele momento que aquele personagem não estava seguro ali.
que por trás daquelas palavras doce escondia uma profunda repulsa. Ele não apenas exclui aqueles que considera inferiores, mas faz questão de humilhá-los e destruí-los no processo. Já Thanos nunca fez um ato de crueldade na história sem que isso fosse totalmente necessário para seus objetivos. A história deixa claro que a menos que você esteja no caminho dele, ou faça parte dos seus objetivos, nada irá acontecer com você. Mesmo seu ato de genocídio de metade do universo é feito com o objetivo que para ele é nobre. Então, é plausível para ele realizar tal ato. Essa grande diferença é o que torna as cenas de diálogos entre Capitão Pátria e qualquer um em The Boys diferente de diálogos entre Thanos e Gamora em Vingadores Guerra Infinita. Thanos não faria mal a Gamora a não ser que isso fosse estritamente necessário. Mas quando Thanos está de frente aos Vingadores, onde ele tem motivos para matá-los, pois estão em seu caminho, e tem força para isso, aí ele ganha alguns pontos de intimidação, e gera uma certa tensão no conflito. Enquanto Thanos representa uma ameaça em seu universo apenas por sua força e objetivo, Homelander aterroriza não apenas com isso, mas por sua crueldade e imprevisibilidade. A combinação de uma força discrepante e uma completa falta de empatia gera esse personagem que é capaz de gerar tensão somente por sua presença. Poder, obsessão, insanidade e crueldade. Quando temos todos ou vários desses fatores em um único vilão, executado de maneira correta, obviamente, então temos um personagem que pode causar terror. Terror para qualquer um que cruzar seu caminho e para quem assiste também. Meruem não era só poderoso, o que tornava realmente assustador era o que ele podia se tornar. Era sua imprevisibilidade, sua frieza, e quando Meruem perdeu isso ao contato com Komugi, naturalmente toda sua ameaça foi consideravelmente reduzida, e sua presença se tornou mais humana por um momento. Mas toda sua aura volta quando ele confronta Netero, ou outros personagens, e principalmente quando ele vê Komugi ferida. Além desses vilões citados, existem inúmeros outros exemplos que seguem essa mesma fórmula. O que os torna verdadeiramente temidos não é apenas o seu nível de poder acima dos heróis, mas sim, simplesmente a força de sua presença, que possuem uma ambição e motivação fortes, fazendo-os serem implacáveis em suas ações, e uma ausência total de limites morais. O medo que eles provocam não vem apenas de suas ações, mas a certeza que eles farão qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Eles não hesitam, não recuam. E acima de tudo, são imprevisíveis. Quando o vilão entra em cena e a simples presença dele transforma a atmosfera, tornando cada momento mais tenso e opressivo. É aí que ele se torna verdadeiramente memorável. Porque o que faz o vilão ser temido não é o que ele faz, é o que ele pode fazer.